fazer contraponto, inteligência cooperativa, inteligência competitiva, não é uma questão fundamental, vamos dizer assim, né? A inteligência é a inteligência, independente de para que ela é feita. Inteligência no sentido de utilização de informações para a ação. Então eu vou tratar um pouco dessa temática articulada com essa ideia de governança, de gestão, mas eu vou pegar também, eu acho que mais fortemente, a prática que nós estamos realizando, né? Que é o contexto que esse curso está se acontecendo, né? Para que a gente possa ver como esses elementos que estão sendo tratados aqui no curso, eles se articulam para uma ação cooperativa, né? Esse é o grande objetivo que nós temos com essa atividade, né, que já diz, né, qualificação para ação cooperativa. Então nós queremos, na verdade, que vocês sejam esses agentes de cooperação. E aí, tratando a ideia de governança, né, é um tema hoje muito falado nesse conceito, que tem sido bastante divulgado. Um tempo atrás era governabilidade, todo mundo só falava de governabilidade, agora só fala governança, né? A governança é um arranjo de pessoas e organizações que atuam coletivamente num processo de tomada de decisão, né? Seja ele numa empresa, num estado, num município, numa organização qualquer. E aqui a gente traz uns elementos conceituais, e esse aqui do TCU, né, que é muito interessante para a gente tratar, porque diz respeito aqui à gestão do Estado, né? A governança no setor público compreende essencialmente mecanismo de liderança, estratégia, controle posto em prática para avaliar, direcionar, monitorar a atuação da gestão, com vista à condução de políticas públicas e prestação de serviços. Então a governança nada mais é do que são os arranjos de direção, né, que extrapolam o limite da gerência, da gestão. Na verdade, ela é constituída para acompanhar o processo de execução realizado na gestão, né? Isso tem avançado muito na Europa. A Alemanha tem assim, tratado isso como essa nova geração da reforma do Estado, um novo Estado, se quer um novo Estado, não aquele Estado autocrático, né, mas um Estado que tenha a participação social de uma forma muito mais interativa, e aí empresas e organizações sociais, né? E a gente traz aí também essa ideia da interação, da participação, como o Estado ou as organizações, de uma forma geral, pode se abrir para um processo de intervenção, né, de interação dos seus clientes, dos seus participantes do consumo daquilo que é produzido por essa organização. Então, não só as pessoas que estão dentro da organização participam da gestão, da governança, da decisão maior, mas aqueles para quem a organização se coloca à disposição. Então, buscar mecanismo que permita cada vez mais essa interação é um objetivo do novo Estado, das novas organizações, e é por isso que se fala muito aí da inovação aberta, como é que se abre para que os próprios clientes de uma determinada organização participam desse processo de governança negociada, né? De uma decisão estratégica que possa contar com múltiplos olhares.
E aí a gente tem aqui a velha governabilidade, né? O que é a governabilidade? É esse sistema que é uma forma de cultura organizacional, de cultura social, que permite, a partir das correlações de força, avançar-se com uma determinada decisão. Aqui a gente vê essa imagem, né? A governança é onde está a governabilidade. Esse espaço aqui da produção social é o espaço das regras. Em toda a organização, desde do Estado maior até uma organização de um laboratório, você tem a organização departamental, quem faz o quê, né? Você tem a direcionalidade, o que nós temos que fazer, para onde nós vamos, quem faz o quê, quem se responsabiliza por quê, e essa estrutura de governabilidade que permite que as decisões vão em frente. Numa lógica mais da acumulação, quer dizer, das estruturas montadas, você tem uma agenda do dirigente, que é, para um Estado, o plano estratégico do Estado. Para uma organização, é o plano lá na nossa Fiocruz, tem o PQ, essa agenda do dirigente, são os temas estratégicos que a capacidade técnica da organização, né, essa gerência por operações, ela permite implementar. Então, se nós temos uma determinada capacidade técnica organizada, nós podemos ter um bom plano a ser implementado. Mas não adianta termos um bom plano se nós não tivermos aqui a governabilidade, né? Quer dizer, delegação de atores que detêm o controle de recursos para que nós façamos aquilo. Então aqui diz respeito à decisão. Decisão, né? O CD da Fiocruz decide sobre o que a presidência e as unidades vão fazer. Né? Então, tem o plano estratégico que é colocado em discussão e lá se define. Então, quando você faz uma gestão, esses três elementos eles têm que estar bem articulados. Né? Sua capacidade de fazer as coisas com ideias bem estruturadas num projeto e com decisões sendo capazes de ser implementadas. Quer dizer, quem manda poder autorizar você fazer. E essas coisas uma influencia na outra. Né? Quanto melhor a sua capacidade técnica, melhor vai ser seu projeto. Quanto melhor seu projeto, melhor você vai convencer os atores que vão decidir sobre ele e vai lhe dar recursos para fazer, que aumenta a sua capacidade. Então, você tendo capacidade, você influencia os decisores. É uma relação assim, se a gente pensar na ciência, né, e o Bruno Latour ele fala disso, do cientista do laboratório e o cientista que está fora do laboratório. O cientista que está fora do laboratório é aquele que se articula na sociedade para obter os recursos necessários para a pesquisa. Exemplo aqui a gente pode dar o Morel. Né? O Morel não vai mais para o laboratório, ele fica viajando o mundo todo dizendo o que os cientistas têm que fazer. Então ele é o pesquisador de fora do laboratório. Mas ele tem uma quantidade de gente, né, nas suas estruturas, está lá montando um CDTS enorme, né, que permite cada vez mais ele fazer projeto cada vez melhor. Vocês podem interromper, perguntar e... Esse projeto traz novas ideias para o seu grupo, atualiza, se comporta, né, desde colaboração e cooperação, e o grupo se mantém competitivo. Exatamente. Então, assim, são pessoas diferentes, né? Exatamente, né? A capacidade, cada vez que ele consegue trazer ideias para ser inserida na agenda dele, o grupo dele se torna de vanguarda. Né? Ele não precisa fazer recurso, ele traz a ideia, o projeto, e isso daí já é um elemento importante para convencer uma FINEP a apoiar
um projeto determinado. Então essa relação governabilidade com governança e capacidade técnica, ela é uma coisa que nós precisamos estar preocupados com isso em nossos projetos. As estruturas das organizações são estruturas de compromisso, né? Então a gente a toda hora está fazendo compromisso um com os outros, que é essa história da responsabilização, né? Eu assumo um compromisso com a Luísa, que assume um compromisso comigo, então nós estamos responsáveis por fazer aquilo acontecer. E essa rede de conversação, né, a partir desses compromissos, é que vai dando a dinâmica organizacional, permitindo agregar capacidade técnica, elementos no seu projeto político, né, no seu projeto de intervenção, né, não seja lá científico ou de poder na organização, e aumentando, portanto, a sua capacidade de influenciar os decisores. E esses elementos aqui, que são os atos da fala, que são essa rede de conversação, né, que nós estamos fazendo uma conversação. Vamos definir operações, que vai se dar em ações. Isso daqui influencia essa acumulação, que influencia essas regras. Então, se nós chegarmos numa capacidade tal de organização que permita alterar a regra básica de funcionamento da Fiocruz, vamos dizer, a lógica da Gestec, por exemplo, como é que ela é hoje? Então você, por ação, a realização de um curso constituiu uma base organizacional forte que altera o funcionamento de uma determinada estrutura organizacional. E aí a gente entra nessa ideia da organização na sociedade, né, e os novos paradigmas. A gente saiu lá da revolução agrícola, quando a questão do território era importante, né, a terra, por uma revolução industrial que vira a mercadoria sendo o processo central, para hoje, na revolução industrial, onde o conhecimento, a informação é esse elemento fundamental, e conhecimento e informação é fruto da interação humana, né? Logo, para cada situação dessa, você vai ter um modelo de gestão organizacional que seja mais adequado a essa dinâmica de produção. Então nós estamos vivendo uma revolução, o processo produtivo está se alterando, não é mais a força física que impulsiona as máquinas, né? Hoje a produção ela se dinamiza cada vez mais pela força do conhecimento, pela força do cérebro. E aí nós temos um modelo de gestão de conhecimento, a organização vista como estruturas biológicas, né? O paradigma do caos e da complexidade, explicando por que se eu faço um ato pequeno aqui, esse ato acaba mexendo com toda a estrutura organizacional, né? Porque rapidamente todo mundo sabe o que está acontecendo e a informação vai se dando. Então essa organização piramidal, né, que ela se sustenta nessa ideologia, nessa forma de pensar, ela é uma visão que nós aprendemos a partir do século passado, da Revolução Industrial, taylorista, fordista, toyotista, todo o modelo hierarquizado, que hoje já não é tão assim, né? A gente tem as organizações, ela lidando na sociedade, no seu ambiente de atuação, de forma muito heterogênea, né? Então você tem estruturas operacionais que de repente fala com a estrutura gerencial de uma outra organização, ou mesmo com o ápice estratégico, né? Sai um pesquisador da Fiocruz, vai lá no ministro do Estado, negocia um projeto gigantesco, de repente o presidente olha assim, não, o cara está ali com 900 milhões para produzir um negócio
dentro da Fiocruz que exige uma movimentação grande de outros recursos. Então essa dinâmica comunicacional, interorganizacional, ela não segue mais a rígida hierarquia. O presidente fala com o presidente, o gerente fala com o gerente e quem está no operacional não fala com ninguém. Então hoje não é mais isso, né? Hoje essa comunicação ela se dá de uma forma cada vez mais autônoma, né? Os indivíduos estão ganhando autonomia para isso. É claro que nós estamos vivendo um processo de transição e isso não se dá de maneira geral, né? É muito claro numa organização como a nossa de ciência e tecnologia, onde o conhecimento dos indivíduos que estão aqui nessa chamada base operacional é determinante para o seu funcionamento e, portanto, ele é importante para toda a sociedade. E essa nova configuração, ela nos joga para essa morfologia social de organização e rede. O modelo, né, de articulação no território, na sociedade, ele é um modelo cada vez mais dinâmico, complexo e realizado, portanto, nessa lógica que o Castel estabelece aí da sociedade em rede, né? Aqui a gente tem as redes cada vez mais distribuídas, né? Essa imagem, os pontos estão situados no mesmo lugar, o que muda é a forma de interação. Então as redes sempre existiram, né? Só que de uma forma centralizada, que ela vai se descentralizando e pode chegar cada vez mais numa estrutura de maior distribuição, onde todos se comunicam com todos e o fluxo conversacional ele é mais amplo, né? Logo, se a gente conversa, a gente produz, né? Compromisso, produção, somos capazes de fazer coisas. E aí a gente chega na história do complexo produtivo da saúde, que é o ambiente de atuação da Fiocruz, né? Saúde como um complexo político e econômico. Esse modelo ele diferencia um pouco do que o Carlos Gadelha fala, né? Que é do complexo industrial da saúde, e aqui a gente apresenta toda a estrutura da saúde articulada num grande complexo. Você tem a ciência e a tecnologia, que produz conhecimento e insumos estratégicos para os serviços, você tem a educação que forma a gente, né? Você tem comércio, né? Que desde a venda de medicamento, a venda de equipamentos de alta complexidade, e isso tudo faz parte desse arranjo de produção que cada vez mais complexo, onde as diversas organizações que atuam nesses campos interagem entre si e as pessoas mais fortemente, porque na verdade não são as organizações que interagem, quem interage são as pessoas. E isso tudo faz parte desse mundo complexo onde a Fiocruz atua, né? E ela é uma meta-rede de interação desses atores, onde a conversação ela é impulsionadora dos processos ali realizados, formando ideologia, formando valores, articulando interesses. E esse ambiente de atuação de elevada complexidade é que necessita ser acompanhado para que nós possamos saber para onde orientar a ação de produção da instituição. Quando se fala de parceria pública e privada, está se falando da relação de uma indústria, muito fortemente atualmente, né, de uma indústria com uma instituição de pesquisa, ou com um pesquisador especificamente. E essa relação aqui, ela é ceivada de interesses políticos, econômicos, valores gerais. Se uma relação desse tipo for feita sem considerar, como disse o Maurício hoje, a missão institucional, nós perdemos a direcionalidade da instituição, né? Cada um sai fazendo coisas já a partir dos seus interesses particulares ou dos interesses que são induzidos nessa rede.
Hoje nós temos o Código de Ciência e Tecnologia, que tem uma abertura enorme para facilitar essas relações na perspectiva de mercado, né? Então você pode abrir espaço na sua instituição para uma empresa ocupar seu laboratório, você pode transferir servidor que vai trabalhar numa empresa. Então, como nós temos hoje uma sociedade em que a produção ela saiu dos músculos para o cérebro, a dinâmica, a força dinamizadora dessa produção, você tem hoje na ciência o elemento central que vai impulsionar as forças produtivas dessa sociedade, né? Então essa relação público e privada ela pode ocorrer a partir de interesses não vinculados à missão institucional. Então nós estamos nesse paradigma saltando aqui da ciência como fonte de oportunidade para uma ciência cada vez mais voltada para o bem social, né, o bem da sociedade. Por isso que se discute tanto hoje, como o Maurício mostrou, o impacto da ciência na sociedade ou para a sociedade, né? Porque as pessoas são os contribuintes que estão pagando esses atores que atuam cada vez mais em rede para a produção científica. E essa produção pode ser apropriada para o bem social ou para os interesses de mercado. Então, como disse aqui, essa é uma figura muito usada pelo Morel, eu acho que ele usou ela na última aula, né? A ciência está saindo ali dos gênios individuais para uma estrutura que envolve às vezes milhares de pessoas na produção de um projeto. E como fazer a gestão disso, né? É uma complexidade que precisa ser absorvida pelo modelo de gestão que nós vamos utilizar. No Brasil, ao longo desses últimos 14 anos, se deu o desenvolvimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui a gente tinha hoje de manhã a Márcia Mota, a Flávia Elias e o ministro Agenor, ex-ministro Agenor Alves. A Márcia e a Flávia trabalharam junto comigo na Secretaria de Ciência e Tecnologia e ajudaram a fazer a construção desse sistema desde 2002. Ele vai se adensando a partir do financiamento que o Ministério propiciou para as pesquisas. Então, quando a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia favoreceu essa organização crescer e deixar de ser apenas do campo científico para integrar, né, as FAPs, as Secretarias Estaduais de Saúde. Isso aqui não acontecia anteriormente. Não tinha uma relação sistêmica no país entre as Secretarias Estaduais de Saúde e as FAPs locais. Entre as universidades, as secretarias e as FAP e as instituições federais, CNPq, CAPES, FINEP e o Ministério da Saúde. Isso foi propiciado por essa atuação do Ministério da Saúde, que fez um intenso investimento na área científica com a constituição da Secretaria. Então vocês vejam que um plano estratégico possibilitou a criação de um novo espaço de governança onde esses atores passaram a contribuir de forma direta com o projeto estratégico do Ministério da Saúde. Então aqui vocês têm a cooperação de maneira clara, né? O DECIT botando dinheiro, mas os parceiros também colocaram dinheiro nessas pesquisas, né? Coisa que não acontecia, né? E passou a acontecer por conta de um projeto político que foi
negociado no espaço de governabilidade e se ganhou, então, capacidade técnica para fazer esses avanços. E a gente chega aí na nossa discussão a respeito do paradigma na tecnologia de informação, né, e comunicação. O Jorge Fernandes falou na aula passada, né, mostrando como a dinâmica da sociedade hoje precisa cada vez mais de uma estrutura informatizada, e há um descolamento dessa relação entre quem produz e quem define as estruturas de informática, né? Então a gente tem um novo estilo de produção que ele é baseado nessa comunicação, que precisa cada vez mais de canais de interação, né, para velocidade do conhecimento chegar a mais pessoas a cada vez mais. Se a gente tivesse com essa câmera ligada na internet, né, nós não teríamos 20 pessoas, mas sim 20 milhões de pessoas podendo assistir uma aula aí tranquilamente, né? Então a internet das coisas estão chegando, e essa introdução de tecnologia reconfigura a tecnologia, reconfigura o uso e, portanto, reconfigura o processo de produção da sociedade. Cada dia mais velozmente há a incorporação de tecnologia baseada na informática e que permite o processo de comunicação, de interação ser mais ágil. E isso muito por conta da velocidade ampliada a partir da incorporação da nossa tecnologia. Então, incorpora uma tecnologia que conecta os cérebros aos conhecimentos cada vez mais rápido, o processo de desenvolvimento tecnológico acontece, né? Então essa interação cada vez maior vai gerando aí uma quantidade enorme de dados que são dispostos no ambiente para que a gente possa utilizar. Aí eu já entro agora numa outra discussão que é a respeito desses dados, né? Que está uma imagenzinha de dois sujeitos conversando, aí o sujeito fala: tenho sede. Ali tem água. A informação, os dados que estão gerados é um pouco disso daí, ó. Se você tem sede de informação e não tiver um instrumento adequado, você vai ficar diante de um maremoto de água sem conseguir matar sua sede. E a inteligência é um pouco de saber como essa informação ela é possível ser capturada e entregue a quem necessita dela. Nesse mundo de dados, cada dia mais são desenvolvidas tecnologias que permitem você olhar para esses dados. Não é mais uma planilha de Excel que vai te ajudar. Você tem que criar, né, e dominar instrumentos que facilite a visualização desse mundaréu de dados que são expostos aí, que a gente já não está mais falando de megabyte, está falando de exabyte aqui, que é uma quantidade gigantesca de bits que se juntaram aí para fornecer informação, né? O Big Data, que é o conjunto de soluções tecnológicas capazes de lidar com dados digitais em volume, variedade e velocidade inéditas até hoje. Então, cada dia que a gente está falando disso, duplica a quantidade de informações que estão disponíveis, de dados que estão disponíveis, né? Esses são os conceitos fundamentais do que é o chamado aí Big Data. Eu trabalho com essa questão do volume, da velocidade, do valor, né, da variedade de dados, que nós que lidamos com a ciência estamos diante disso o tempo todo, né? A fala do Ricardo mostrou assim, a quantidade de informações que podem ser geradas dentro de um único laboratório e que são muitas vezes desperdiçadas porque o cientista não chegou à conclusão que ele queria chegar e abandona aqueles dados que podem ser muito úteis se outra pessoa pudesse olhar por um outro ponto de vista, né, com uma outra perspectiva, aqueles mesmos dados. O André Médici é um economista do Banco Mundial,
ele é brasileiro, e ele tem feito uma incursão no mundo da saúde, falando do Big Data e como isso pode ser importante para o processo de gestão da saúde. Né? Cada vez mais sensores são desenvolvidos e essas informações são coletadas quase em tempo real. A atenção básica hoje está recebendo uma quantidade enorme de tecnologia, né, que permite coisas que antes era só obtida na média complexidade. Né? Hoje um ultrassomzinho colocado no celular vai lá e faz os exames que muitas vezes era difícil. Não é à toa que há uma discussão de mercado de como é que as empresas de plano de saúde entram nesse mercado e vão, né, ganhar cada vez mais recursos. O Maurício, ele é presidente da Embrapa, ele chegou a fazer uma palestra aqui na Fiocruz sobre a utilização da inteligência estratégica na ciência. Então eles têm uma área chamada Secretaria de Informações e Monitoramento, que cuida de todas as informações estratégicas, trabalha com Big Data, com capacidade de formular estratégia política a partir da utilização de informação. Então a Embrapa é um exemplo importante para a gente poder olhar lá o que eles estão fazendo em termos de utilização dessas novas tecnologias de informação. Né? A onda dos dados para a ciência está se ampliando aí, o mundo todo está debatendo isso. Como é que a gente faz, né, a ciência ser mais produtiva com a quantidade, com essa tsunami de dados científicos que estão aí, que muitas vezes não são utilizados, né? E as editoras agora estão tensionando para que se publique os dados, não mais o artigo. Né? Eu quero ver os dados, a metodologia, como é que isso foi feito, que é para facilitar o processo de criação de novos conhecimentos. Essa pesquisa aqui eu fiz em 2013 com cerca de 200 pessoas, coordenadores de projetos que foram financiados pelo Ministério da Saúde. E aqui a gente já verificava a quantidade de pessoas que se movimentavam naquela época para a direção do mundo virtual. E mais, né, para dispositivo móvel. Então o sujeito não está só se comunicando por computador, ele está se comunicando e andando, né, com os móveis cada vez mais sendo um instrumento de trabalho, e eles estão querendo plataforma de apoio à gestão para que eles possam usar ali o tempo todo, né? Tá lá na reunião do CD, mas está no computador, está no tablet, está no coisa, fazendo a gestão e o desenvolvimento das suas ações. Então essa rede do território, essa rede de pessoas, ela migra para uma rede num espaço cibernético, e cada vez mais nós estamos conectados a esse espaço. Em breve a internet das coisas vai conectar tudo de verdade, né, nesse mundo cibernético aqui. Nós vamos estar aqui fazendo a gestão de casa, né, o nosso marca-passo conectado na internet, essa coisa toda. Então, tratar desse mundo do território no mundo digital, né, no mundo virtual, exige uma outra competência, uma outra capacidade técnica, porque nós estamos, né, saltando de uma realidade para outra. E fazer com que essas redes se ampliem é função de um processo de gestão competente. Né? E aí surge o quarto paradigma da ciência, que é essa ciência feita no espaço virtual. Uma ciência que cada vez mais trata com organizações virtuais, com pessoas que estão se articulando, com uma gerência interativa, participativa, né? Uma governança que se dá também em tempo real, as decisões são tomadas cada vez mais em tempo real. Então a preocupação com essa dinâmica na ciência, ela é muito forte. Como eu disse, né, a ciência é o conhecimento que é a força que vai dinamizar as forças produtivas da nova economia. Então a ciência, ela se dá por esse uso intensivo de
de dados na pesquisa, o uso dessa estrutura virtual, a colaboração sendo a chave central desse processo e você tendo capacidade de compartilhamento das informações, armazenamento e processamento delas. Então aí a gente está falando de Big Data, está falando de supercomputador, está falando de rede de interação, que são esses elementos. E aí a gente tem a TI, a gestão e a pesquisa nessa estrutura piramidal, onde o pesquisador necessita de um instrumento, e aí o gestor precisa acompanhar a pesquisa, e a TI não consegue atender nem o gestor, nem o pesquisador, e o pesquisador também não entende o mundo da TI, o gestor também não entende, só acha que a TI tem que dar logística para ele controlar a produção. Então a gente necessita de uma mudança estrutural nisso, aonde a integração dessas três áreas possa ocorrer de forma que a gente constitua cientistas de dados, né, com uma coordenação das ações, né, que essa produção científica, portanto, ela seja uma produção feita nessa interação. Né? Não há mais como fazer essa separação. Né? Não é à toa que a gente tem aqui pesquisador, gestores, o pessoal da área de TI, porque a gente quer juntar isso tudo. Né? Juntar essas competências para que a gente possa fazer de verdade uma nova ciência, uma ciência que seja capaz de dar conta da realidade nesse mundo moderno. Sair dessa estrutura fragmentada para uma integração cada vez maior dos conhecimentos, das formas de atuação. Não adianta eu chegar enquanto pesquisador só fazer uma encomenda lá para um desenvolvedor, me entregue esse produto aqui, sem que ele esteja inserido no nosso processo, conheça a realidade de quais são os dados que a gente quer movimentar, quais são as interações que nós queremos fazer. Então essa é a ciência dos dados, que gera, portanto, um ecossistema diferente, né, onde o conhecimento precisa ser cada vez mais estruturado para orientar as ações. É isso que é o processo de inteligência que a gente chama. A gente viu aqui a evidência, o Jorge Barreto falou sobre a evidência científica, né, que é um olhar para retrospectivo, olhar o passado, o que já foi produzido, como é que a gente sistematiza esse conhecimento já produzido. A ATS foi falada aqui também como uma ferramenta importante para o processo de conhecimento desse ambiente de atuação, do funcionamento dessas redes, e a prospecção que permite a gente acompanhar o que está sendo proposto para o futuro, né? Tendo também cenários de futuro como uma ferramenta de inteligência importante para orientar essas ações, e sem falar da análise de rede social, que nos permite ver essas interações acontecendo, como é que elas acontecem, qual é a melhor estrutura de movimentação, de conversação, de compromissos a serem feitos, para que a gente alcance um futuro desejado. Né? São vários os futuros, e a gestão objetiva fazer com que a produção atenda a uma missão institucional, que é chegar a um planejamento futuro, né? Que é aquilo que a gente deseja. Então nosso plano quadrienal tem lá nosso futuro desejado, né? Para a Fiocruz. A gestão busca fazer com que essa rede de relacionamentos produza coisas que alcancem esse objetivo geral. Então, algumas dessas ferramentas, elas podem ser articuladas num modo de fazer gestão que se baseie nessa ideia da ciência cada vez mais no mundo virtual. Né? Cada vez mais com interação dinâmica de informação, de dados, que pode sair de um microscópio
lá em Rondônia e chegar em Londres, no laboratório lá de ciência de uma universidade qualquer. Então essa inteligência que pega dados estruturados e reúne com dados não estruturados, né, com dados que estão aí, né, o Maurício falou do Twitter, né, povo Twitter, e vão medir isso. Como é que é a utilização de dados não estruturados que estão na internet, e esses dados podem ser articulados com dados estruturados que estão nos bancos de dados que estão disponíveis aí nas estruturas de governo, nas estruturas de ciência e tecnologia.